Caríssimos irmãos, queridas irmãs, é com muita alegria que nos encontramos no dia de hoje, sábado da quinta semana da Quaresma, dia 9 de abril. Estamos assim concluindo este período quaresmal, esse retiro, e nos levamos assim a bem prepararmos para celebrarmos a Semana Santa, celebrarmos também o grande dia, o domingo da Páscoa do Senhor. Então, no próximo domingo estaremos assim com a celebração do Domingo de Ramos, abrindo a Semana Santa, para celebrarmos Tríduo e celebrarmos também a Páscoa do Senhor. Mas hoje temos a alegria de partilhar com você e com sua família o Evangelho de João, capítulo 11, versículo do 45 ao 56. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizeram, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os judeus e contaram o que Jesus tinha feito. Então, os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram: o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim, todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote em função naquele ano, disse: vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso, Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para uma cidade chamada Efraim. E ali permaneceu com seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procurava Jesus e, ao reunir-se no templo, comentava entre si: o que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, amado povo de Deus, a liturgia de hoje, sobretudo, nos revela a proximidade da paixão e morte de Jesus, decretada pelo conselho constituído pelos fariseus. Então, fariseus, escribas e sacerdotes, culminando com a unidade dos filhos de Deus na Igreja de Cristo. Então, perceba que o Mestre presencia tudo, sabia de tudo antecipadamente. Por isso, enquanto o seu tempo não estava determinado, inspirado pelo Espírito Santo, Deus, que é nosso Pai, então se percebe que era conduzido para outros lugares a fim de cumprir a sua missão redentora e salvífica da humanidade. Jesus se abrigaram numa cidade perto do deserto, Efraim, para estar em sintonia com o Pai e assim preparar-se para o grande desfecho. Os discípulos acompanharam Jesus e lá permaneceram em oração. Oração para clamar pela vontade do Pai, pela vida do seu amado Filho Jesus. Nenhum dos discípulos desejava a ausência do Mestre no convívio cotidiano. Afinal, discípulo e mestre comungavam princípios de fraternidade. Livrar-se de Jesus era palavra de ordem. Era necessário anulá-lo para que menos judeus, como estava ocorrendo, se sentissem compelidos em segui-lo, acompanhá-lo, adorá-lo e acreditar nele. Quanto mais o tempo passasse, mais pessoas seriam curadas, restauradas, alertadas, esclarecidas. Essa era a preocupação dos fariseus e sacerdotes. Veja, o que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixarmos que ele continue assim,
todos vão acreditar nele. E virão os romanos e destruirão o lugar santo e a nossa nação. Perceba, caros irmãos e irmãs, essa passagem deixa muito claro para todos nós que a morte de Jesus foi de uma maneira de desobstruir o caminho, eliminando aquele que incomodava como se fosse uma pedra. Mal sabia eles, porém, que aquela pedra se tornaria a pedra angular, a pedra principal, que o cordeiro imolado ressuscitaria e permaneceria mais vivo do que nunca no meio do povo, entre nós cristãos, declarados e assumidos. Eis aí toda a tônica desse evangelho. O cordeiro imolado ressuscitaria e permanecia mais vivo ainda do que nunca no nosso meio. Jesus, a única fonte imanente, a fonte de água pura, a fonte de água cristalina, que nos desenderta, ou seja, que nos sacia, o bom pastor que cuida de suas ovelhas com todo zelo, com todo carinho, jamais morreria. Caros irmãos e irmãs, quantas vezes também nós não tentamos eliminar aqueles e aquela que nos atrapalham na vida familiar, na vida comunitária, na vida profissional. Quantas vezes já não crucificamos um irmão por ciúme, ódio e perseguição? E de tantas e quantas e inúmeras maneiras crucificamos o outro no nosso dia a dia, seja mentindo, ignorando, caluniando, passando para trás, julgando. Estamos aí concluindo, amados irmãos e irmãs, o retiro quaresmal. Que possamos assim pedir ao Deus da vida, a esse Deus que é cheio de bondade, que nos proteja e nos livre de sermos fariseus ainda neste tempo de hoje. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê discernimento e a graça da convenção, de maneira que nos espelhemos em seu Filho Jesus, que é caminho, verdade e vida. Ao concluirmos assim esse período da Quaresma, possamos fazer também uma reflexão para nós mesmos. O que eu mudei com esse retiro quaresmal? O que ainda me falta mudar hoje para que possamos assim alcançarmos a graça de Deus? E peçamos assim ao Pai que nos coloque sempre em sintonia com as palavras do seu Filho, Jesus, que nos leva à verdadeira compreensão, que possamos assim, sermos assim convertidos a cada dia, termos um coração renovado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amados irmãos e irmãs, desejo a vocês um santo e abençoado dia de sábado. E que desça sobre todos nós a bênção desse Deus que é todo-poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquemos e permanecemos sempre, sempre nessa paz que vem de Cristo, que é o nosso Salvador, agora e sempre. Amém.